Boa noite a todas e todos. Antes de mais agradecer o convite. É sempre ingrato falar depois de Castro Caldas, mas faremos o melhor possível. Eu trago-vos 3 ou 4 pontos sobre este orçamento. Provavelmente não são novidades, mas eu acho que são os pontos que vale a pena focar e que vale a pena concentrarmos. Em primeiro, gostaria de falar do seu caráter de realismo. A forma como os cenários macroeconómicos apresentados pelo Governo são profundamente irrealistas. E são irrealistas porque se baseiam nesta ideia de que a austeridade, porque permite reduzir o déficit e a dívida, provoca crescimento e é uma estratégia de futuro. Já foi dito aqui, já foi provado, que não é possível, não existe crescimento enquanto todo o foco do orçamento for a austeridade, a redução do déficit e a dívida. E se não bastasse ser do foro do bom senso, perceber que se retira dinheiro à economia, ela não pode crescer, e que se retiram salários, não há poder de compra que sobreviva, e que se desempregam pessoas, não há gente que possa trabalhar para produzir riqueza e pagar impostos, e portanto uma coisa leva à outra, o passado deu. E quando olhamos para o orçamento de 2012, o que vemos é um orçamento que retira 9 mil milhões em austeridade, que se propõe a atingir um déficit de 4,4, mas não consegue. O déficit acaba por ir aos 6,4 e, em contrapartida, o PIB decresce em 6 mil milhões e a dívida aumenta em 19 mil milhões. E a brincadeira repete-se no orçamento para 2013 e há de se repetir no orçamento para 2014. E, portanto, sempre que o Governo se propõe a retirar vários milhares de milhões da economia para ajustar o déficit, sistematicamente, porque retira esse dinheiro, isso causa recessão e a recessão impede que o próprio déficit seja reduzido e que esse ajustamento seja feito. Isso já foi relativamente reconhecido pela própria Ministra, que diz que estes multiplicadores, esta coisa de nós dizermos que por cada euro que eu retiro do Orçamento do Estado, isso implica uma recessão de 1,5€, e por cada recessão de 1,5€ é menos 1€ que o próximo Orçamento do Estado vai receber porque recebe menos impostos e tem que pagar mais em despesas sociais. Estes multiplicadores, a própria Ministra já rejeitou todos eles e, portanto, neste momento trata-se de uma questão de convicção, uma questão de fé. Não resultou até agora, mas nós acreditamos que desta vez conseguimos seguir a mesma receita, cortar ainda mais, mas desta vez nunca aconteceu antes. Vamos conseguir cumprir as metas do déficit e o país, a economia vai crescer, o consumo vai estabilizar, vamos ter mais crescimento económico. E, portanto, o primeiro problema deste orçamento é este. O cenário macroeconómico não é realista. Não vai acontecer, não vai haver crescimento, não vai haver aumento de investimento e vai haver um aumento do desemprego muito maior do que é esperado e isso vai influenciar depois toda a mecânica e sequência das políticas orçamentais. O segundo problema deste orçamento é que é um orçamento aldrabão. Aldraba as contas, mesmo as contas orçamentais. Por exemplo, a reforma do IRC. O anteprojeto do Lobo Xavier para a reforma do IRC dizia: se nós cortarmos 2 pontos percentuais na taxa de IRC sobre as empresas, isso vai dar um custo fiscal de 220 milhões. E podemos compensá-lo com a entrada de outras receitas, mas o custo fiscal são 220 milhões. Pois bem, o Governo apresenta uma reforma de IRC que, além de retirar 2 pontos percentuais, ainda dá uma série de isenções fiscais à transferência de lucros entre grandes empresas e diz que isto só custa 70 milhões. E ninguém compreende isto. Ninguém compreende como é que, em cenário de recessão e de cortes orçamentais, o aumento do investimento vai ser tal que vai permitir que, em vez de custar 220 milhões, isto só custe 70. E ninguém explica porque é que isto, de onde é que vem este milagre. Estamos na época dos milagres. Também ninguém percebe como é que, perante mais despedimentos da função pública, perante o reconhecimento que o desemprego vai aumentar, se espera um aumento da receita de IRS, que depende do trabalho e dos salários. Ninguém compreende isto. Também ninguém percebe como é que querem cortar 200 milhões em cargos do Estado. Tudo isto são coisas orçamentais, são inscrições orçamentais que são no foro do idiota, são irrealistas, são aldrabices orçamentais para justificar o que não é justificável. Não é possível atingir um déficit de 4% nesta conjuntura económica. E esse é o segundo ponto sobre o Orçamento do Estado. O terceiro ponto sobre o Orçamento do Estado é que é um orçamento que acrescenta desigualdade. O Orçamento do Estado, e a Sandra dizia há pouco muito bem, é provavelmente o instrumento de políticas públicas mais importante ao dispor de um Estado, de um Governo. É este o orçamento que diz
através da política fiscal, quem é que deve pagar mais, quem é que deve receber mais. É o orçamento que diz que setores é que devem ser privilegiados, onde é que se investe, como é que se reforça a proteção das pessoas, como é que se combate a pobreza. O que acontece é que os orçamentos deixaram de ser isso. Deixaram de ser instrumentos de política económica para estarem simplesmente e unicamente subjugados a um princípio: cortar. São instrumentos de corte. São ceifeiras orçamentais. E, portanto, cortam tudo, vão buscar tudo o que há para buscar, inclusive em conta do Tribunal Constitucional, para cortar. Não são instrumentos de política económica, não são instrumentos de distribuição, não são instrumentos de investimento. São instrumentos de corte. E são instrumentos de corte que aumentam as desigualdades. Nós podemos ver, várias vezes foi dito, primeiro começou por ser dito que este orçamento não acrescentava austeridade. O que já foi provado é que acrescenta mais 3 mil milhões, ou 2,9 mil milhões de austeridade. A segunda coisa que foi dita é que, bom, isto só mexe na despesa, não mexe na receita. Mas o aumento de impostos do ano passado não foi retirado, ainda lá está. E, portanto, acrescenta ao brutal aumento da receita através do aumento de impostos, mais corte na despesa. A segunda mentira que foi dita é que a despesa é nas gorduras do Estado. E quando nós vamos ver a realidade dos cortes, vemos é que 70% dos cortes são em salários e pensões. E ainda aumentam este limite, ou diminuem este limite para os 600 euros brutos. É isto que se chama aumentar a equidade. Dos 70% que não são salários e pensões, o resto são cortes transversais em serviços públicos. Sem nome, sem cara, sem que ninguém diga onde é. Pegam em 580 milhões e dizem vamos distribuir, vamos cortar transversalmente em serviços públicos. E, portanto, isto é destruir por dentro o funcionamento dos próprios serviços. É precisar de uma máquina e não tê-la. É precisar de uma impressora e não tê-la. É precisar de um instrumento para fazer um diagnóstico ou um exame médico e não ter. É isto que se fala quando se fala em cortes setoriais transversais a que ninguém sabe o que são, nem a quem pertencem, nem que cara têm. E isto equivale a 96% dos cortes, tais anunciais cortes de despesa. Os outros 4% é a banca e o setor energético. E, o orçamento equitativo que nos apresentam é um orçamento que nos diz que, bom, 250 milhões é a banca e as grandes empresas de energia. 3.184 milhões são salários, pensões e cortes aos serviços públicos. E isto é um orçamento supostamente sobre as gorduras do Estado. E há um extra. É que os 250 milhões que a banca e a energia pagam para contribuir para o orçamento do Estado são os 250 milhões que o Lobo Xavier previa de perda de receita fiscal pela baixa do IRC. E, portanto, retira-se o lado do IRC, baixa-se o IRC a estas empresas e depois cobra-se uma taxa mínima, como contribuição mínima para o orçamento do Estado, que no fundo torna a contribuição destas empresas, destes setores, para a tal consolidação orçamental perfeitamente neutra. Portanto, não há uma redistribuição de sacrifícios. Há um ataque cerrado e muito direcionado a salários, a pensões e a serviços públicos. O último, e sem estar de todo a controlar o tempo, o último ponto, e falo porque acho que se liga muito a estes 3 primeiros, diz respeito ao futuro. Tivemos hoje a debater o Orçamento do Estado na Assembleia e certamente ouviram várias vezes o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças dizer isto é o Orçamento do futuro. Este é o Orçamento, é o caminho para a liberdade, é a porta para a recuperação da soberania, é o caminho da libertação. Estes foram os termos usados para este Orçamento. E eu acho que vale a pena desmontar isto. Vale a pena explicar qual é a liberdade, o que é que nos espera em termos de liberdade, em termos de futuro brilhante e risonho daqui para a frente. Este Governo conseguiu um déficit este ano de 5,8% do PIB. É o déficit. Quando eles falam de saldo primário, e muitas vezes falam, o saldo primário são 0,3% do PIB. O déficit é menos 5,8%, o saldo primário é 0,3%, muito orgulho ao Governo. A diferença entre os menos 5,8 e os 0,3 são juros. O saldo primário é o déficit retirado dos juros. Nós pagamos quase 8 mil milhões de juros. Se retirarmos esses 8 mil milhões às contas do déficit, ficamos com um superávit primário de 0,3%. O que é que acontece? Ao mesmo tempo em que dizem que isto é um orçamento de futuro, vêm dizer querem reduzir a nossa dívida, que neste momento é a mais alta de sempre, são 126% do PIB, para 60% em 20 anos.
para 60% em 2020? Em 6 anos, mais me ajuda. E, portanto, estamos a falar de uma descida de 126 para 60% em 6 anos. O que é que isto implica? Implica taxas de crescimento à ronda de 6% por ano. Estamos a ser a Índia. Neste momento, nem conseguimos crescer zero. Estamos na recessão. A segunda coisa que implica são superávites primários, déficits sem contar com juros, na ordem dos 5 ou 6% do PIB. O governo, máquina do Estado, precisava dar lucros na ordem dos 5 ou 6% do PIB durante 5 anos seguidos, durante uma década seguida. Há 2 problemas com esta estratégia. 3. A primeira é que Portugal nunca vai crescer 6% ao ano enquanto tiver uma estratégia de austeridade. Mesmo sem austeridade é muito duvidoso uma economia europeia, que são economias maduras, com um sistema capitalista das condições em que tem, que cresça 6% ao ano. O segundo problema com esta estratégia é que nunca nenhum país na zona euro teve um saldo primário durante 5 anos acima de 3%. Continuadamente. Não existe. A experiência ninguém fez. É irrealista. Nunca foi feito. O terceiro problema é que, para conseguirmos passar a um excedente primário de 0,3, precisamos de 23 mil milhões de cortes. Imaginem quando é que é preciso cortar para chegar a um saldo primário de 5%. São 23 mil milhões de cortes, vezes, muitas vezes. E não é preciso fazer vezes, muitas vezes, para chegar ao total do orçamento do Estado. As despesas totais do orçamento do Estado são 50 mil milhões. Basta multiplicar esta austeridade mais 3 vezes e já ficamos sem orçamento do Estado e sem Estado. Não é muito difícil explicar. Porque esta estratégia de pagamento da dívida é perfeitamente irrealista. Não há forma. Mesmo se destruíssemos o Estado todo, não conseguiríamos pagar esta dívida. Estamos a falar de, na próxima década, ter 5 vezes, 10 vezes a austeridade que tivemos até agora, com todos os efeitos recessivos que isso implica. Não há Estado para isto, não há dinheiro que aguente, não há mais gente para despedir, não há mais salários para descer. E, portanto, estarmos numa visão, ou uma antevisão, ou uma perspectiva do que é o tal futuro pós-Troika que nos apresentam como futuro da libertação. E aqui é preciso também dizer, quando falamos de futuro pós-Troika, quando falamos desta dívida de 60% e desta opção pelo déficit zero, ele não é só uma opção da Troika, ela é uma opção que está inscrita no Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental foi assinado em Portugal pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. É uma lei fora da lei. É uma lei que foi feita como uma lei à margem dos tratados, porque é uma lei ilegal e que vários países não aceitaram. Em Portugal foi um processo que não foi totalmente escondido da população, não foi debatido, ninguém sabe o que é o Tratado Orçamental. Ninguém sabe que Portugal está obrigado a estas regras. Mesmo que a Troika não estivesse cá, pelo Tratado Orçamental, nós somos obrigados a ter esta dívida e este déficit. É bom que isto fique claro. E, portanto, este ajustamento que Portugal terá de fazer, ou que pedem que faça nos próximos 20 anos, é um ajustamento de regime, não é um ajustamento conjuntural. É um ajustamento estrutural. E aqui liga à reforma do Estado que foi apresentada agora e à regra de ouro, e que não é possível sem pôr em causa todo o sistema social que nós conhecemos, todos os serviços públicos que nós conhecemos, a democracia como nós a conhecemos. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não há sistema público que aguente, não há Constituição que aguente. E, portanto, eu acho que este é o apelo que fica, e sem prejuízo de continuarmos este debate sobre alternativas, é que a nossa defesa em relação à dívida é uma defesa moral, nós não devemos pagá-la, ela é especulativa, ela pertence à banca, não nos pertence a nós. Mas mais do que isso, é a proteção da democracia e do Estado social como nós o conhecemos e dos nossos direitos. E isso implica não só uma reestruturação da dívida, mas também ir muito claramente contra o Tratado Orçamental. E, obviamente, esse é um desafio que também deixo aqui aos deputados do PS que assinaram este tratado e que conferem-se um ataque gravíssimo à democracia e ao Estado Social.